Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura de Rolândia. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Cristo é a Resposta. Hoje é dia 11/7/2020, são 13 horas e 5 minutos. Estamos ao vivo nos estúdios da Rádio Cultura de Rolândia, Sistema Cobra de Comunicação. Ao meu lado está o presbítero Roberto e também o pastor Saulo Valentim, que nesta tarde vai ficar na responsabilidade de transmitir a mensagem do Evangelho de Cristo a todos nós. Na técnica de som está o Renato. Estaremos juntos até as 14 horas, levando até você as boas novas do Evangelho de Cristo. Tenha uma excelente sintonia. Estamos ao vivo também pela nossa página no Facebook, Ministério Cristo é a Resposta, e também pela página da Rádio Cultura de Rolândia no Facebook. Você pode estar acompanhando a nossa live, a transmissão do programa Cristo é a Resposta, e interagindo conosco através do telefone 3255-2276 e pelo WhatsApp 99180-5090. WhatsApp 99180-5090. Você pode entrar em contato conosco, fazer o seu pedido de oração ou fazer o seu pedido de louvor. Ao final do programa e no decorrer da semana, nós vamos estar orando, clamando a Deus em seu favor e em favor da sua família. Um texto da palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Confia no Senhor nesta tarde. Clame ao Senhor, confia nele. Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Ao meu lado está o presbítero Roberto. Nós já vamos ouvir uma saudação com o nosso irmão em Cristo, para deixarmos um tempo maior hoje para a ministração da palavra de Deus. Não é sempre que o pastor Saulo Valentim pode estar conosco. E hoje ele se dispôs a vir a Rolândia, ministrar a palavra de Deus nos nossos corações. E nós vamos deixar um tempo maior para a ministração da palavra. Paz do Senhor, presbítero Roberto. A paz para todos os irmãos que estão nos ouvindo, todos os irmãos de Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos nossos amados irmãos do Paraná e também os nossos queridos irmãos do Ceará, de Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, e todos os demais irmãos que têm nos ouvido e dado a graça ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque é importante, irmão, é levar a paz, o amor e a esperança. E hoje nós estamos felizes, né? Está o pastor aqui, juntamente conosco, um pastor conferencista, né? Que tem aí um grande conhecimento na palavra do Senhor Jesus, para que a glória do Senhor Jesus seja crescido mais e mais em todas as nossas vidas. Se você tem uma Bíblia, irmão, quando você estiver lendo a palavra de Deus, faça, irmão, acompanhamento, né, para você entender. Porque até mesmo nós estava hoje meditando numa palavra, até mesmo um eunuco lendo a passagem de Isaías, né, que dizia sobre Jesus, o sofrimento de Jesus, que ele padeceria na cruz do Calvário, ali seria julgado, condenado, né? E ele não sabia de quem estava falando. Encontrou até mesmo um evangelista, Felipe, e perguntou: de quem este homem aqui fala? O profeta Isaías. Ele fala de si mesmo, na sua própria pessoa, de quem que ele fala? Aí, até mesmo Felipe não, ele fala de Jesus. E aí falou do Evangelho de Jesus. Então, se vocês têm aí uma Bíblia,
Pegue ela, irmão. Pegue ela em nome de Jesus. E eu deixo para você meditar ao meio da semana o Salmo 125. Um salmo bem abençoado pelo Espírito Santo de Deus. E que você tenha um momento feliz de honra, de glória na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu volto a palavra ao presbítero Cláudio Luiz, dando sequência à palavra do Deus. Muito bem, muito obrigado, presbítero Roberto, pela sua saudação, pela palavra. Nós vamos ouvir agora, são 13 horas e 10 minutos, um louvor que vai nos abençoar, abençoar nossas vidas. Logo após esse louvor, nós já vamos dar o tempo ao pastor Saulo Valentim para a ministração da palavra de Deus. Continue conosco, lembrando que o telefone 3255-2276 e o WhatsApp 991805090 à sua disposição para o seu pedido de oração. Parecia ser apenas um dia como qualquer outro. Estava cansado
Estamos apresentando Cristo é a Resposta. A melhor da estação. Muito mais. A Bidirara é uma empresa de consultoria premium no segmento de consórcios. Referência em seu campo de atuação, a Bidirara oferece um portfólio completo com opções para aumento patrimonial e realização de sonhos e projetos. Constituída por uma equipe profissional qualificada e com ampla experiência no mercado de consórcios, a Bidirara conta com uma estrutura qualificada para garantir o melhor e eficiente atendimento aos seus clientes e parceiros. Prêmio em conhecimento, segurança e atendimento. Bidirara Consórcios. Entre em contato conosco pelo telefone 3037 7337 ou acesse nosso site www.bidirara.com.br. Excelência Consultoria e Auditoria, criada pensando no cliente como um todo, propondo soluções para melhorias em processos com foco em gestão de negócios, facilitando os meios para que possam ter maior rentabilidade, produtividade, agilidade e, consequentemente, resultados sustentáveis, criando e alterando procedimentos, controles internos, controladoria, auditoria, gestão financeira, afastando riscos para o negócio, sempre primando pela ética e transparência, potencializando a lucratividade da sua empresa. Excelência Consultoria e Auditoria. Entre em contato conosco acessando o nosso site www.excelenciaconsult.com. Está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel em Rolândia ou região? MVI Negócios Imobiliários ajuda você a realizar o seu sonho com visão estratégica de mercado e composta por profissionais experientes e capacitados para atender seus clientes e parceiros de forma diferenciada. Profissionalismo e competência na compra, venda, locação e administração do seu imóvel de forma segura, ágil e transparente. MVI Negócios Imobiliários. Entre em contato conosco pelo telefone 3156-0100 ou acesse nosso site www.mviimóveis.com.br. Passar o tempo agora, aí você pode ir até 13h55. Deixa eu fazer a oração. Estamos apresentando Cristo é a Resposta. Estamos de volta com o programa Cristo é a Resposta. São 13h18. Ao meu lado está o pastor Saulo Valentim, meu amigo, irmão em Cristo, servo do Senhor, conferencista internacional, que já pregou a palavra, ministrou a palavra em muitos países, já tem uma vasta experiência na obra de Deus. E mais uma vez é uma honra, um prazer estar recebendo o pastor Saulo Valentim, que vai nesta tarde ministrar a palavra de Deus. Antes de passar ao pastor para a ministração da palavra, o Ministério Saulo Valentim está presente nas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram e YouTube. Se você quer acompanhar o trabalho do pastor Saulo Valentim, se você quer seguir ele nas redes sociais, no Facebook, você vai pesquisar Ministério Saulo Valentim. No Instagram é @mSauloValentim. E no YouTube, Ministério Saulo Valentim. Lá você vai encontrar mensagens que irão abençoar a sua vida, orações, ministração da palavra que vai edificar a sua fé. E eu convido você a seguir o pastor Saulo Valentim nas redes sociais e a compartilhar as mensagens para que possamos alcançar um número maior de almas para que sejam abençoadas e edificadas através da ministração da palavra de Deus. Pastor Saulo Valentim, paz do Senhor, mais uma vez, um prazer, uma honra recebê-lo nos estúdios da Rádio Cultura para a participação no programa Cristo é a Resposta. Boa tarde, presbítero Cláudio, presbítero Roberto. É uma alegria estar aqui novamente,
participando desse programa que tem sido um instrumento de alcance através da palavra de Deus, que tem tocado pessoas em todos os lugares, tanto dentro do Brasil como fora dele. Eu quero aqui externar a minha alegria, meu contentamento por estar aqui, lhe cumprimentar agora através das ondas dessa rádio, Rádio Cultura M930 em Rolândia, você que nos ouve. Eu gostaria nessa tarde de compartilhar uma palavra, uma porção da palavra do Senhor contigo, com o seguinte tema: paralisia que nos causa. Eu gostaria que você nesse momento permitisse que a palavra de Deus ela entrasse no seu espírito. O Senhor, ele é um Deus bom e misericordioso e longânimo, e as suas obras não têm fim. Eu queria convidá-lo, você que pode, através da sua palavra, da sua escritura sagrada, a Bíblia, ou através do seu aplicativo, do seu smartphone. Eu quero aqui compartilhar um texto que está na narrativa bíblica de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, quando a Bíblia relata a respeito da história de Davi e Mefibosete, neto de Saul e filho de Jonatas. Esse homem, ele tem uma história muito interessante, uma narrativa bíblica muito especial, e nessa tarde eu queria que você permitisse que essa palavra ela falasse ao seu coração. A Bíblia diz que certo dia Davi perguntou, 2 Samuel capítulo 9, versículo de número 1. Certo dia Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. E Davi lhe perguntou: você é Ziba? Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele ao rei. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer coisa boa, como prometi a Deus? E Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Então perguntou o rei: onde ele está? Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal a respeito, porque Davi era rei. E Davi lhe disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você e os seus filhos, os seus empregados, cultivarão a terra para a família do seu patrão, Saul, e farão a colheita para que ele tenha comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados, e respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém todos os dias e comia junto com o rei. Que narrativa espetacular, tremenda, maravilhosa. Eu queria nessa tarde falar um pouquinho sobre essa história. A Bíblia relata que na batalha no monte de Gilboa, os 3 filhos de Saul morrem, inclusive Jonatas também. Jonatas era pai de Mefibosete. E quando os assassinos estão em um encalce ali dessa família,
A Bíblia relata que a ama, a mama, a babá, pega Mefibosete com 5 anos, presbítero Roberto, presbítero Cláudio, no colo, e foge às pressas para que a vida dele fosse preservada, e a dela também. O que ocorre é que acontece algo inesperado, uma fatalidade, uma tragédia, um acidente. Ela derruba Mefibosete. E Mefibosete quebra os 2 pés, com 5 anos de idade. Eu quero nessa tarde tratar especificamente do tema paralisia que nos causa. Aqui eu não estou dizendo que houve um castigo, uma sentença, que Deus estava castigando ele, Saul, ou a sua geração. Não é esse o propósito. O propósito dessa tarde é compartilhar contigo que Deus continua tendo e reinando absolutamente, tendo nome sobre todo nome, no céu, na terra e embaixo dela. As obras de Deus são inexplicáveis, elas são misteriosas. Deus é soberano, é gracioso, é amoroso, é bondoso, é longânimo. E o retrato da história de Mefibosete é a minha história, é a sua história, é a nossa história. Com 5 anos ele sofre uma queda. Ele vai morar em Lodebar, um lugar onde a Bíblia relata que moravam mendigos, leprosos, pessoas doentes, pessoas rejeitadas que viviam à margem da sociedade. Esse jovem, ele cresceu em um contexto de sequidão. Ele cresceu em um contexto de perca, de rejeição, de abandono, de emboscada. E a queda acidental dele gerou prejuízos físicos irreparáveis no seu corpo físico. Mas eu quero te perguntar nessa tarde, a você que me ouve agora pelas ondas do rádio, da Rádio Cultura M930, no programa Ministério Cristo é a Resposta. Qual foi a paralisia? Qual foi o acontecimento, a queda, seja ela física, emocional, temporal, que lhe paralisou em algum momento da sua vida? Talvez a sua paralisia seja um abandono, uma rejeição, uma traição, uma perca irreparável, uma tragédia, um prejuízo que você sofreu, uma falência que aconteceu com você. Talvez a sua paralisia nessa tarde, ela seja uma separação, um divórcio, ela seja uma exposição vergonhosa, que lhe trouxe dor, que lhe trouxe remorso, que lhe trouxe ressentimento. A vida de Mefibosete é uma história maravilhosa de que Deus pode usar pessoas para se lembrar ao nosso respeito. Esse homem que viveu na sequidão, na penúmbria, na escassez, com a sua vida completamente limitada. O texto relata agora em 2 Samuel capítulo 9, que o rei Davi agora resolve usar de benevolência, de bondade, de misericórdia, de generosidade com a casa de Saul, lembrando-se da aliança que ele havia tido com Jonatas, o seu amigo e irmão. E agora então ele honra a vida de Mefibosete por causa de Jonatas. E esse homem agora é chamado para viver no palácio do rei. Queridos, nós, em nossa natureza humana, caída, nós somos mancos, aleijados espiritualmente. Nós somos pobres de espírito. Deus em Cristo Jesus nos alcançou, nos tirando de Lodebar, assim como Deus usou a vida de Davi para tirar Mefibosete de Lodebar. Assim como Davi se lembrou e teve misericórdia da descendência de Jonatas, alcançando a vida de Mefibosete, eu e você também fomos alcançados através da morte e da ressurreição, da graça salvífica e regeneradora e transformadora, através da morte
e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse homem foi convidado agora a viver no palácio, a morar com o rei, a sentar na mesa do rei, a ter comunhão com o rei. E em Cristo Jesus, eu e você somos convidados a ter comunhão, coinonia, sentarmos no banquete com o Pai e termos relacionamento com Ele como filhos. A sua vida parou? A sua vida estacionou? Você se sente como Mefibosete? Mefibosete, presbítero Cláudio, presbítero Roberto, ele disse para o rei: por que o senhor está sendo bondoso comigo? Por que o senhor está sendo generoso comigo? O meu avô tentou tirar a sua própria vida, e agora o senhor está sendo bondoso comigo? Eu não valho nada. Um cachorro morto vale mais do que eu. Eu quero dizer para você nessa tarde: você vale mais que 2 pardais. E ainda que você esteja em Lodebar, em tempos de sofrimento, de rejeição, de sequidão e abandono, Deus se lembra de ti através da morte, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e te convida nessa tarde a se sentar na mesa e ter relacionamento com Ele através da sua palavra. Aleluia! É uma história fascinante, emocionante. Quantas vezes você já ouviu que você não presta, que você não tem valor? Quantas vezes o inimigo tenta oprimir a sua mente, gerando em você gatilhos emocionais que fazem com que você lembre dos traumas da sua infância e que tem somatizado feridas que não cicatrizaram ainda, dores que uma vez ou outra voltam a sangrar e doer muito. Eu queria que você pensasse nessa tarde: o quanto Deus é amoroso e o seu favor se estende sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, através das boas novas do Evangelho de Cristo. Você é precioso. Você é preciosa. Quando você anda na rua, a Bíblia diz que o Senhor dispensa um anjo que anda com você para guardar a tua entrada e a tua saída. Talvez você esteja nesse momento paralisado por causa do teu orgulho, por não reconhecer os seus próprios erros. Talvez você esteja paralisado agora em momentos e áreas da sua vida, porque você coloca a culpa nos outros pelas suas próprias escolhas. Talvez você esteja paralisado agora no ostracismo do vitimismo. Você gosta do papel de vítima, mas eu te convido nessa tarde a deixar, através da rendição, que o autor e consumador da sua fé e da sua vida seja o protagonista da sua vida, e você se torne então um coadjuvante da sua história. Se arrependa nessa tarde. Talvez você esteja se sentindo como esse homem, dizendo: eu não tenho valor nenhum, eu não presto. Entenda uma coisa: as pessoas nos rotulam, mas quem nos justifica, quem te justifica é o Senhor. Ele não perdeu o controle de nada. Nada, nada, nada. Tudo tem um propósito, tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ficar paralisado pelo ressentimento e pela mágoa é escolher viver uma vida viciosa e não virtuosa. O
Senhor, nessa tarde, Ele está te convidando a voltar para viver na mesa dEle. Ele está te convidando nessa tarde para se assentar na mesa dEle e ter relacionamento com Ele. Imagine esse moço completamente esquecido. Imagine quanto ele era ridicularizado pela sua própria condição. Imagine a decadência dessa família. Porque todas as vezes que esse nome era dito, todos os filhos de Saul foram enforcados. Toda a descendência dele. Mas Deus se lembrou de Mefibosete. Ele caiu com 5 anos. Com 5 anos, uma paralisia foi causada na vida dele. Quando o Senhor nos chamar, nós teremos o nosso corpo transformado. Aquilo que é corruptível se tornará em incorruptível. Talvez você se ressinta de alguma comorbidade, de alguma deficiência física. Quero dizer para você que Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós vamos até o Senhor, Ele não nos rejeita. A história desse homem é fascinante, porque depois que ele é honrado, e vem a revolta de Absalão, o filho de Davi, Ziba, seu funcionário, seu servo, ele toma tudo de Mefibosete novamente. E a Bíblia relata agora que, traído pelo seu próprio servo, que havia sido constituído pelo rei Davi para cuidar dele, ele usurpa de Mefibosete aquilo que era dele por direito. Traído, caluniado, difamado por Ziba, o rei se levanta e se ira contra Mefibosete. Quando termina o exílio, o tempo aonde Davi está na caverna de Adulão, aonde ele conhece seus guerreiros, e quando Davi agora retorna para o trono novamente, ele tem a oportunidade de novamente compartilhar para o rei Davi a sua fidelidade para o rei. Ele fez alguns votos, alguns propósitos que dentro do seu corpo físico evidenciavam que ele tinha uma aliança com Davi. Quando Davi chama novamente Ziba para conversar com Ziba, Davi toma uma decisão de repartir os bens. Todos os bens de Saul, uma parte ficaria com Ziba e a outra parte com Mefibosete. E o interessante é que essa história não é uma história de prosperidade, como muitos pregadores usam essa história. Essa história é uma história de caráter. Porque a Bíblia diz que ele resolve abrir mão da herança para permanecer na presença do rei. Ele estava dizendo que o que era mais importante não eram as coisas terrenas, passageiras e transitórias, mas sim as coisas que são espirituais, que são princípios eternos e não momentâneos e nem passageiros. O Senhor está falando com você através das ondas dessa rádio nessa tarde. Ele está dizendo que Ele vem ao teu encontro como um socorro bem presente nas tribulações. Ele vem nessa tarde dizer para você que o tempo de Lodebar está cessando, findando e acabando e terminando na sua vida. Que uma página está sendo virada, um ciclo novo está se iniciando. Porque Ele é o Deus do Kairós. O Deus que se manifesta através do seu poder, da sua força, da sua glória, de maneira sobrenatural, intervindo no nosso tempo. A isto chamamos de milagre.
O Senhor está te tomando pelas tuas mãos. E está te dizendo: filho meu, filha minha, amado meu, amada minha, chegou o tempo de eu honrá-lo. Quanto sofrimento, né, irmão? Quanto sofrimento, né, irmã? Há muitas vezes nós somos causadores da nossa própria paralisia, pelas nossas escolhas, decisões, pela nossa rebeldia, pelas oportunidades que nós perdemos. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, de maneira muito específica: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados e apagados os vossos pecados, e que sobre vós venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Pare de se olhar como alguém que não tem valor. Você tem valor porque você foi comprado, separado, adquirido pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aquele que é o primogênito dos mortos, aquele que escreveu o seu nome no livro da vida, aquele que te deu uma nova identidade, aquele que é o segundo Adão e que regenerou o seu espírito, vivificando a sua própria vida, te transportando do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Aquele que te tirou do Egito. O Senhor é abundante em suas obras, Ele é perfeito em suas ações. Mas pare de ficar lambendo as suas feridas. Permita que elas sejam cicatrizadas nessa tarde. Entre pelo processo da aceitação, entendendo que há coisas que você não pode mudar, coisas que não dependem de você, resultados e consequências que você vive hoje, que não foram fruto também das suas próprias escolhas, mas que de maneira direta te afetaram. Coloque todas essas coisas na cruz do Calvário e diga nessa tarde ao Senhor: Ebenezer, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, os meus olhos estão postos em Ti e eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Davi fez um propósito a Deus de honrar a vida de Jonatas e a sua descendência, e lembrou-se disso. Você lembra? Você que está aí agora, parado nesse Santana, 4 portas, cinza, um pouco cinza, meio um azulado. Você lembra quando você ia para a igreja? Em Ezequiel, você lembra? Olha como está a sua vida hoje. Sabe o que o Senhor diz a você? Eu estou lembrando de você por causa da oração da tua avó. E Ele vai te tirar de Lodebar. Quero dizer para você nessa tarde que está me ouvindo, pelo programa Cristo é a Resposta. Ministério Cristo é a Resposta. Você que nos ouve através das ondas da Rádio Cultura AM 930, tanto no Brasil como fora, Deus foi o Deus na vida de Mefibosete do de repente. De repente, presbítero Roberto. De repente. De repente. O de repente de Deus. A surpresa de Deus, o agora, o já de Deus, está sendo liberado sobre a sua vida, para que toda boa palavra dita a seu respeito
tanto na ascendência da sua geração, como na sua descendência geracional, se cumpra para a glória de Deus. Poderíamos dizer que talvez esse não fosse o plano original de Deus na vida dele? O sofrimento faz parte da raça humana. Ele é fruto do pecado. Mas a Bíblia também diz que o sofrimento presente não é comparado à glória a ser revelada em nós. O grande problema que nós vivenciamos hoje é o evangelho triunfalista, que promete que o céu é aqui na terra. As pessoas não querem mais padecer pelo nome de Cristo. Elas não querem mais sofrer pelo evangelho. Elas se tornaram deuses de si mesmas e não querem renunciar a absolutamente nada. São controladas pelo seu ego farisaico, moralista e legalista. Mas eu quero te dizer, ninguém para aquele que Deus chamou e separou para um grande propósito. O de repente está chegando. Presbítero Cláudio, de repente está chegando na sua vida. Presbítero Roberto, de repente está chegando na sua vida. Gustavo Galan, meu amigo, meu irmão, quero mandar uma saudação para você aí, na cidade de Campo Mourão. Quero mandar um abraço para a Igreja Presbiteriana Renovada de Campo Mourão, da primeira igreja. O de repente chegou na sua vida. Hoje você entende algumas coisas que foram liberadas sobre a sua vida. E o de repente chegou para que o seu nome seja espalhado. E você seja um testemunho vivo e notório de como Deus é o Deus do impossível. Como Ele tem a última palavra. Porque Ele é o médico dos médicos. Sabe qual é o grande problema hoje? É que a religião, essa instituição endêmica e sistêmica, trata Mefibosete, trata os Mefibosete da vida como alguém fora do sistema, porque eles não têm nada a oferecer. Deus está levantando uma geração de Mefibosetes, que são rejeitados pela sociedade, rejeitados pela sua família, pessoas que as pessoas olham e não dão nada. Estas pessoas serão levantadas para que o sábio seja confundido. Você pode achar que isso é uma história da caronchinha, mas eu quero dizer para que aqueles que creem, é poder de Deus. Deus é o Deus do impossível. A palavra do Senhor diz que Ele sempre completa a obra que Ele iniciou. E isso é feito através do aperfeiçoamento. Então nessa tarde, perdoe-se. Perdoe aqueles que te ofendem. Ore por aqueles que te perseguem. Haverá momentos em que pessoas que lhe perseguiram, foram seus inimigos declarados, serão abençoados através da sua vida. Porque o Rei está lembrando de você nessa tarde. O tempo de Lodebar está acabando. Permita que essas lágrimas desçam. Porque o socorro está indo a teu encontro. Qual é a paralisia que te causaram? Porque em tempos de paralisia, presbítero Cláudio, presbítero Roberto, somos jogados em períodos de sequidão que são como trevas que não têm fim na nossa vida. Passamos dias em nossa vida, Renato, como se o dia não viesse. Mas a Bíblia diz que ainda que o nosso pai ou nossa mãe nos abandone, o Senhor nunca se esquecerá ou nos desamparará. Ele está te tomando pela tua mão direita nessa tarde. E aonde foi colocado um ponto na sua história, Ele está colocando uma vírgula.
Aleluia. A glória de Deus, a doxa de Deus, ela é derramada sobre a sua vida nessa tarde. Deus vai colocar no lugar o que está fora do lugar. Ele vai acrescentar o que precisa ser acrescentado. E quando você lembrar do passado de dores, não vai doer mais, como tem doído dentro da tua alma. Vem um tempo de refrigério e de paz para o teu espírito nessa tarde. Eu quero declarar que toda honra, glória, louvor, sabedoria, exaltação, beneplácito, tributo, crédito e honra é dado a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nome sobre todo nome, o nome pela qual eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mefibosete. O tempo de Lodebar acabou. O rei lembrou-se de você. Então é dado a ele a oportunidade de morar e viver no palácio. E ter restituído tudo aquilo que lhe era por direito como herança. Jesus fez a mesma coisa. Abriu mão de toda a primogenitura, o direito dele como Deus, para que o nosso escrito de dívida, a cédula que pesava contra nós, a nota promissória que era impagável, para que eu e você fôssemos resgatados. E um dia haveremos de morar com o Rei eternamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele guarde a tua entrada e a tua saída, e Ele te dê a paz. Seja a tua bênção no nome doce e santo de Jesus. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade. Meu irmão, meu amigo, presbítero Cláudio Silva. E eu tenho certeza e convicção absoluta que o de repente chegou hoje para muitas pessoas que nos ouvem nesse momento. Muito obrigado por essa rica e preciosa oportunidade. E lembre-se, o Senhor sempre completa a obra que Ele começou. Amém. Muitas vezes é através do sofrimento que somos aperfeiçoados, para que, como vasos de honra purificados pelo fogo, nos tornemos aprovados por Deus, que nos justifica diante dos homens. Que Deus te abençoe no nome santo, doce e poderoso de Jesus. Eu quero orar por você que me ouve nesse momento. Senhor, eu quero em teu nome clamar por este homem, por esta mulher, por esta criança jovem, por esse idoso. E eu quero declarar, Senhor, em teu nome, rogar ao Senhor, pedir que o Senhor levante nessa tarde paralíticos emocionais, psicológicos, espirituais e físicos. E que toda paralisia agora ela seja arrancada pela raiz, e o fluir pelas dádivas do Senhor possam manifestar um tempo de edificação, para que o seu nome seja glorificado, para que a fé dessa pessoa que nos ouve seja edificada, e para que haja um testemunho do de repente que chega para aqueles que não te conhecem. Que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus. Graças a Deus, Deus abençoe o pastor Saulo pela presença, pela disponibilidade de fazer a obra de Deus nessa tarde e ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Eu creio na minha alma que nesta tarde Deus falou fortemente em muitos corações. Reitero aqui as portas abertas do programa Cristo é Resposta, sempre que houver disponibilidade, o pastor esteja disponível, as portas estão abertas para que a gente possa receber o irmão nos estudos da rádio para a ministração da palavra. Pastor Saulo Valentim, que é membro da igreja O Nazareno, lá no Reino Unido, na Inglaterra. Meu abraço à igreja O Nazareno na Inglaterra, no Reino Unido. Meu pastor é José Correia Júnior. Um abraço ao pastor José Correia Júnior. Meu abraço também ao Gustavo Galan, que está nos ouvindo lá em Campo Mourão. Ao Jorge Correia, que também deixou o seu amém, a sua participação. A todos os amados e queridos ouvintes do programa Cristo é Resposta. Pastor Saulo, Deus te abençoe, continua sendo um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. Assim que Deus nos preparar, com certeza as portas do programa Cristo é Resposta vai estar recebendo o nosso amado e querido irmão em Cristo. É meu irmão em Cristo, meu amigo já há mais de 20 anos, é empresário na cidade de Londrina, é conferencista internacional, já pregou em vários países e com certeza ainda vai pregar muito, vai ganhar muitas almas para o Senhor. Deus te abençoe. Nós vamos fazer mais uma oração agora, para nós finalizarmos o programa. Antes da oração, eu quero convidar todos a nos acompanhar, nos assistir na live que nós estamos fazendo todas as quartas-feiras. A live que é transmitida na página do Ministério Cristo é Resposta. Nossa live que tem alcançado aí muitas pessoas em vários estados do nosso Brasil. E eu quero pedir a bênção de Deus a todas as pessoas que têm compartilhado esta live. E fica o meu convite, continue compartilhando para que nós possamos alcançar o número maior de almas possível. Porque o nosso propósito é pregar as boas novas do Evangelho de Cristo. Meu abraço às pessoas que nos acompanham em vários estados do nosso Brasil. E até fora do Brasil. Vamos orar agora. Vamos clamar ao Deus vivo. Você precisa de uma bênção, de uma vitória, de uma cura, de uma libertação? Clama comigo agora. Vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Soberano e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, toca sobre este corpo que está enfermo, Senhor. Toca no corpo deste homem e desta mulher, esta pessoa que está acamado, esta pessoa que está desenganado pela medicina, que necessita tomar uma medicação para cortar a sua dor, essa pessoa que sente dores crônicas neste corpo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, da planta dos pés ao alto da cabeça agora, eu repreendo mediante a autoridade da tua palavra e no poder do sangue de Jesus, eu repreendo esse espírito de doença, espírito de enfermidade, doença que está somatizada no espírito, na alma deste homem e desta mulher, espírito de perturbação, pessoas que têm ouvido vozes, que têm visto vultos, em nome de Jesus, eu repreendo agora, no poder, na autoridade do nome de Jesus Cristo, visita esta casa, visita este lar, visita esta empresa, visita esta cidade, Senhor, visita as cidades circunvizinhas, a todos que nos acompanham agora, seja qual for a necessidade que ele precisa, manifesta a tua provisão, manifesta a cura, manifesta o milagre, para a glória do teu santo e bendito nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. 13h59, estamos chegando ao final do programa Cristo é Resposta. Fica o nosso convite para quarta-feira, a live da ministração da Palavra de Deus. E no próximo sábado, a partir das 13 horas, através da Rádio Cultura de Rolante. Tenha uma excelente semana abençoada, fique na paz
do Senhor e Salvador Jesus Cristo.